Olá, eu sou a Lila, sou técnica de áudio e nos últimos anos eu tenho me interessado e pesquisado a área de áudio para jogos. Por ser uma mídia não linear, ou seja, o jogador tem escolhas e pode fazer sua própria narrativa, o áudio precisa ser interativo e adaptativo, respondendo às ações do jogador e se adaptando às suas escolhas. Nos efeitos sonoros e na música, utilizamos o áudio dinâmico para uma maior imersão e também para evitar a fadiga auditiva com a criação de variações no som. Para entendermos melhor, vou utilizar alguns exemplos que criei e outros do próprio Fmod. Nesse primeiro exemplo, nós podemos ver aqui uma música que eu fiz, ela é bem simples, e eu deixei ela aberta aqui no programa. E eu defini que a bateria, que é meu primeiro canal, ela vai tocar 100% das vezes, na probabilidade. Baixo e a guitarra, 80%, e o restante dos canais, 60% das vezes. Quando der o play, nós vamos poder ver o que o programa vai definir de abrir ou fechar. Cada vez que eu clicar aqui, é como se tivesse dado um loop completo. E aí ele vai começar uma nova interação entre os canais de áudio. Vamos ouvir. Bom, nesse exemplo, nós vimos alguns canais abrindo e fechando. Uma música que tem mais ou menos 1 minuto e meio, você consegue ouvir por muito mais tempo por causa dessa interação do áudio, de layers, de abrir e fechar. Aqui nós temos um exemplo do Fmod. Então, ele definiu que ele tem um momento de descanso, que ele chama de rest. Depois ele define como intensidade. O parâmetro que ele estipula aqui são intensidade e cordas. Então, a partir do momento que o jogo começa a mudar de intensidade, começa a ficar mais dramático, algo do tipo, ele muda, ou mais difícil, ele muda a música. E as cordas você pode definir também. Em determinado momento eu quero que tenha cordas. Aí o programador vai abrir ou fechar canais de cordas. Vamos ouvir como vai ficar.
Mas foi mais um exemplo do Fmod, vocês viram aqui quando eu abri as cordas, abre um efeitinho. E ele vai mudando de intensidade, essa foi a definição, esse foi como quiseram criar a forma da música. Tem uns momentos de transição para a gente não sentir tanta diferença de um lugar para o outro. E já nesse aqui, nesse terceiro exemplo, que também é do Fmod, eles criaram multi-instruments, que a cada canal são 2 áudios diferentes. Eu vou solar para vocês ouvirem a diferença. A diferença é bem grande entre eles, só que todos eles funcionam entre si. Então, mesmo se o primeiro tocar com o segundo daqui e o primeiro daqui, enfim, de qualquer forma que eles definirem, também é automático. A pessoa que criou, ela definiu como 60% o de cima e 40% o de baixo e assim por diante. Vamos ouvir como ficou e como podemos ouvir cada áudio para entender como eles são e a interação entre eles. Você vê que a pessoa que criou, ela pensou em áreas. Então, em determinada área do local que o jogador estiver, esses canais vão abrir ou fechar. Você vê aqui pelo volume. E você viu também que, mesmo sendo bem diferentes os canais, eles funcionam entre si. E isso dá muito tempo de jogo. Aqui nós temos 56 segundos de áudio que tem uma interação muito grande e que você consegue ouvir por muito tempo sem entrar em fadiga auditiva. Agora, pensando nos efeitos sonoros. Criei aqui uns ambientes pensando mais no interior, um lugar tranquilo, pássaros, mato. E o parâmetro que eu escolhi foi manhã, tarde e noite e coloquei um vento aqui para dar uma mudada em alguns momentos. Vamos ouvir.
Segundo exemplo é do Fmod, que é uma chuva. Aqui os parâmetros é a quantidade de chuva, o vento e se vai estar coberto ou não, se o personagem vai entrar em uma área coberta ou não. Vamos ver como fica. Subindo o nível da chuva. Muito bem. Deu bem para ver todas as possibilidades aqui. Só um começo do que dá para fazer e o quanto imersivo você consegue deixar. A ideia das variações nos efeitos sonoros é importante para você não ter sempre o mesmo som todas as vezes. Imagina a personagem dar um tiro e aquele mesmo som de tiro todas as vezes. Aqui é um exemplo de tiro do Fmod para você ver como a variação é importante. Você vê que quando o cartucho cai, tem outro som, o tiro mesmo tem outro som. E só com 2 canais de cada coisa, aqui 4, você vê a quantidade de sons que você consegue criar. E esses foram alguns poucos exemplos do que o Fmod é capaz de fazer, o que você é capaz de fazer com a ideia do áudio dinâmico e a importância do áudio dinâmico nos jogos para transformar as músicas em músicas mais interessantes, os efeitos em efeitos mais interessantes, mais imersivos. Eu espero que você tenha gostado dessa pequena demonstração, dessa iniciação do áudio dinâmico e que desperte sua imaginação, a sua curiosidade para criar e aprender mais e até talvez, quem sabe,
aplicar esses conhecimentos em outras áreas e não só nos jogos. Espero que tenham gostado. Até logo!